Graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 4, do versículo 31. Apóstolo São João, capítulo 4, versículo 31. A ceifa e os ceifeiros. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? E eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a colheita. E o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. E eu vos enviei a colher onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, ele venha ministrar o seu coração. Que o Espírito Santo, ele venha falar ao seu coração nesta noite. Nós estamos na 5ª semana de sabedoria, buscando para que o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor venha nos dar inteligência, para que possamos viver 12 meses de inteligência, desfrutando da sabedoria que Deus tem nos dado. Peça para que o Espírito Santo ministre ao teu coração nessa noite. Que você saia deste lugar muito melhor do que você entrou. Que o Senhor venha te capacitar. Que o Senhor venha abrir a tua visão. Que o Senhor venha abrir o teu entendimento. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Jesus e os seus discípulos, eles estavam no mesmo ambiente, olhando as mesmas coisas. E Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos: vocês dizem que daqui a 4 meses é que vai começar a colheita. E antes que os discípulos respondessem alguma coisa, ele mesmo já responde, e ele diz: porém eu vos digo que a terra já está pronta para a colheita. Que tudo já está pronto para a colheita. Eles estavam no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas. Por isso é muito importante qual é a sua visão. A visão que você tem da vida, a visão que você tem de tudo que está ao teu redor. Porque a sua visão é que te faz diferente. A sua maneira de olhar e de entender é que faz você diferente. Faz você um vencedor ou pode fazer de você um perdedor. Veja que Jesus, ele chama os seus discípulos e pergunta para eles: vocês pensam que daqui a 4 meses é que vai ter colheita. E eu vos digo que
já está no tempo da colheita. Já era para estar colhendo. E por que Jesus fala isso? Porque muitas vezes nós temos sonhos. Quantos aqui têm sonhos? Amém? Quantos já se sentiram frustrados porque não conquistou seus sonhos? Amém, né? E por que nós não conquistamos os nossos sonhos? Porque muitas vezes nós sonhamos, achamos que vamos conquistar e ficamos esperando que o nosso sonho se torne uma realidade. Isso é 99% da igreja age desse jeito. As pessoas dizem, não, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, Deus ainda vai me abençoar. Mas não faz nada para que aquele sonho, aquele projeto, ele se torne realidade. Então, muitas vezes, nós perdemos oportunidades. Diga, a vida, ela nos dá oportunidades que não pode ser perdida. O lugar que mais tem sonhos, quem sabe onde é o lugar que mais tem sonho e tem mais projetos tem? Quem sabe onde é? Não sabem? É dentro dos cemitérios. É o lugar que mais tem sonhos e projetos que não se realizaram. É dentro dos cemitérios. Quando você passar perto de um cemitério, você olha e fala assim, tanta gente sonhou e não conquistou. Quantas pessoas perderam a sua vida antes de realizar os seus sonhos? Quantas pessoas perderam as suas melhores oportunidades? Quantas pessoas perderam sua melhor oportunidade? Quantas pessoas perderam a oportunidade de estar no lugar como você está aqui hoje? Ouvindo uma palavra que poderia mudar a sua vida. Mas perderam a oportunidade. Alguns anos atrás eu estava num lugar, aqueles lugares que tem revistas velhas, né? Barbeiro. E ali apareceu uma revista, eu comecei a desfolhar aquela revista. E algo muito interessante, trazia reportagem sobre uma família que muitos de vocês, se eu falar o nome, não conhecem. Família Martinelli. Alguém conhece? Conhece? O primeiro arranha-céu de São Paulo foi essa família que construiu. Ainda existe um prédio em São Paulo que se chama Martinelli. Quantos conhecem o prédio Martinelli? Nos anos 50, essa família era uma das famílias mais ricas do Brasil. E eu comecei a ler uma reportagem que falava sobre um dos seus herdeiros. E mostrava ali, começava a contar a história desse herdeiro, quando ele tinha ainda 5, 6 anos. E algo interessante que tem uma foto de quando ele tinha 9 anos de idade. Ele tinha um carro movido a gasolina. Um carro que era movido a gasolina. Isso há 50 anos atrás. Se falarmos hoje de um carro movido a pilha, movido a gasolina, hoje se tornou comum. Mas imagina 50 anos atrás, quando ninguém tinha carro. E esse menino já tinha um carro movido a gasolina. Família muito rica. Aí estava contando a história dessa família. Essa família foi perdendo tudo quanto possuía. E esse menino agora, ele estava com quase 50 anos de idade. E ele tinha um carro guardado dentro da sua garagem. Mas ele não podia usar o carro. Porque o carro estava devendo IPVA e tinha mais multa do que valia o carro. Então ele não poderia sair com o carro da garagem, que se um policial parasse na rua, o carro iria preso e nunca mais ele teria o carro. Então esse homem, a vida tinha dado a ele oportunidade de ser um dos grandes empresários do Brasil. Mas eles perderam a oportunidade. Ele não estudou, ele não tinha uma profissão, ele não aprendeu a negociar, e por não saber negociar, pessoas aproveitadoras começaram a enganá-lo, a tirar toda a sua riqueza, e agora ele está com quase 50 anos e não tinha mais dinheiro para nada, nem para colocar gasolina no carro, ou nem para pagar o seu IPVA.
Esses dias eu estava pensando sobre algumas coisas no Brasil. Os brasileiros fazem muita festa para a criança de 1 ano. Filho de 1 ano, os pais fazem grandes festas. Às vezes as crianças não sabem nem que está fazendo aniversário. Mas os pais gastam fortunas fazendo festas. Esses dias teve uma conhecida minha que ela tinha gastado 10 mil reais numa festa para o filho de 1 ano. E estava pagando aquilo a perder de vista. E eu me pergunto, sempre me pergunto, eu sou uma pessoa que penso muito. E eu sempre me perguntei, por que isso? Os pais fazem festa, gastam fortunas. Aí depois a criança vai pegando 4, 5 anos, aí chega outro irmão, chega mais outro irmão, aí não se faz mais festa para ninguém. Nem para aquele primeiro, depois de 5, 6 anos não faz mais festa para ninguém. O terceiro, coitado, às vezes não tem nenhuma foto. Não é assim que funciona? Eu era o 8º filho, imagina o 8º. Se não tem foto para o terceiro, imagina para o 8º, né? Eu era o 8º. Eu lembro só de uma foto de criança. E não está nem comigo essa foto. Mas os primeiros tiveram festa, os primeiros tiveram tantas coisas. E eu me perguntava por que disso. Sabe o que acontecia no nosso país? Tinha uma mortandade de criança muito grande. Poucas crianças vingavam. Existia alguns anos atrás que se chamava o mal do 7º dia. É que vocês são muito novos ainda, vocês não sabem disso, né? Então os pais ficavam desesperados, porque com 7 dias, muitas crianças morriam. O umbigo infeccionava. Hoje você vê uma criança de 3 meses, 4 meses, ela já está toda solta. A criança ficava enfaixada até 1 ano. Coitada, parecia uma múmia. Né? Era assim. Quem tem um pouquinho mais de idade sabe do que eu estou falando. Então, por que as pessoas fazem festas? Porque é algo que a gente traz na nossa alma, na nossa raiz. Alguns anos atrás era verdade. Quando uma criança chegasse a 1 ano de vida, era motivo de festa, porque poucas chegavam. Poucas vingavam. Então a família ficava muito feliz com aquilo. E fazia uma festinha, Mas hoje, será que hoje tem necessidade disso? Alguns anos atrás, uma pessoa com 40 anos, 45 anos, já estava correndo atrás da aposentadoria. Já estava aposentada, com 40 anos. Com 50 anos, a maioria já estava morrendo. Esse era o nosso país de 40 anos atrás. Dificilmente as pessoas passavam de 60 anos. Hoje é comum ver pessoas com 70 anos, 80 anos. Hoje é muito mais comum. Então há um sentimento enraizado na nossa cultura que ao fazer 1 ano de vida, o nosso filho fazer 1 ano de vida, foi uma grande bênção. Ao completar 40 anos, nós poderíamos fazer uma festa porque já estávamos ficando velhos, já tínhamos vivido muito e deveríamos correr atrás da aposentadoria. E Jesus estava falando exatamente sobre algumas coisas parecidas com isso. Os discípulos, eles viviam muito preocupados com o que ia comer. Jesus estava passando em um lugar onde o judeu não entrava. Na Samaria. O judeu não gostava dos samaritanos. Em compensação, os samaritanos também não gostavam dos judeus. E Jesus para naquele lugar e ele vai a um poço e vai conversar com uma mulher samaritana. Os discípulos, quando vê aquilo, por medo da situação, do lugar, eles falam para Jesus: nós vamos comprar pão. E vai a uma venda distante para comprar pão. E quando eles voltam, talvez eles iam conversando entre eles. Acho que Jesus já resolveu o problema lá. Agora vamos pensar em comer. E eles chegam para Jesus e a primeira pergunta que eles fazem para Jesus é se ele não estava com fome.
mestre, você não está com fome? E Jesus responde, eu tenho uma comida melhor do que essa que vocês foram buscar. Aí eles começam a se perguntar entre si, será que alguém trouxe comida para ele? Enquanto nós estávamos fora, será que alguém deu comida para ele? Será que alguém cuidou dele? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus fala de duas coisas aqui. A minha missão e o meu trabalho, né? A minha missão e a minha meta. Diga, o que nós precisamos ter? Uma missão e uma meta. Você acha que você fazer uma festa para o seu filho de 1 ano é o ideal? Ou você pensar no futuro do seu filho é muito mais? Você comemorar 1 ano do seu filho e gastar o que ele gastaria 2 anos de faculdade é mais importante? Ou é melhor você colocar esse dinheiro que você fosse gastar numa festa agora e começar a projetar o futuro do seu filho? Nós temos que começar a pensar qual é a nossa missão. O que nós vamos enfrentar? O povo de alguns anos do Brasil, quando conquistava uma criança 1 ano, tinha conquistado muita coisa. O teu filho, quando chega a 20 anos hoje, e se ele não tiver uma faculdade, se ele não tiver uma profissão, ele não conquistou nada. Então Jesus está falando para os discípulos que, muito mais importante do que eles estavam pensando, eles só estavam pensando no quê? Em comida. No momento. E Jesus ainda fala para eles o seguinte, vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai chegar o tempo de colher. E Jesus disse, eu não digo que daqui a 4 meses, eu digo que já começou o tempo de colher. Aquilo que você está sonhando, aquilo que é o seu projeto, começou já hoje. O que o seu filho vai ser daqui 20 anos, começa hoje. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem aos seus filhos, o que você vai ser quando crescer? E alguns esperam ele crescer para começar a investir nele. Aí investe em festas, investe em roupas de marca, investe em tantas outras coisas, mas se esquece que ele precisa ser preparado para a vida. O seu filho, a sua filha, precisa de um investimento muito maior do que aquilo que você está pensando, apenas em festa, apenas em roupa. E Jesus diz aos discípulos, olha, eu não estou aqui para comer. Eu não estou aqui porque eu tenho uma comida melhor do que essa. A minha missão é fazer a obra do meu Pai. E Jesus estava com uma mulher que aos olhos dos discípulos não valeria a pena. Não valeria a pena. Era uma mulher samaritana, uma mulher rejeitada pela sociedade, e ela estava lá à beira do poço. E Jesus para conversar com ela. E aquela mulher, depois da conversa de Jesus, ela vai para a cidade e começa a falar do reino para todos os homens da cidade. Eu imagino que os discípulos de Jesus, nessa fase aqui, eles deviam estar andando com Jesus 1 ano e meio, 2 anos. Você pensou se você tivesse a oportunidade de andar com o homem mais sábio que já pisou na terra? Porque Jesus foi considerado mais sábio do que Salomão. Salomão foi um homem muito sábio. E Jesus diz assim, aqui está aquele que é maior do que Salomão. Então Jesus era muito mais sábio do que Salomão. Imagina se você tivesse oportunidade de andar com Jesus. Quantos gostariam de ter essa oportunidade? Mas você ia pensar em comer?
Jesus fala assim, você vai andar comigo 3 anos só, tá bom? 3 anos é o que você vai andar comigo. Aprenda tudo o que você puder aprender. Aí você ia falar para Jesus assim, Jesus, é 11 horas, vamos almoçar. Jesus, é 3 horas, vamos tirar uma cesta agora. Jesus, já é 5 horas, eu vou embora, amanhã eu volto. Vocês iam pensar assim? Tendo a oportunidade de estar com o homem mais sábio. Mas os discípulos não pensavam igual vocês pensam. Eles pensavam em comer, eles pensavam em tantas outras coisas. Tinha 12 em volta de Jesus. Um estava pensando em ser o tesoureiro, cuidar do dinheiro. O outro estava perguntando assim, quem vai sentar do teu lado direito quando você for rei? Eles estavam pensando em tantas outras coisas, menos na missão, menos nas coisas mais importantes. Algo muito interessante, essa mulher ficou com Jesus meia hora. Vamos falar 1 hora. Jesus ficou com ela ali. Foi o tempo deles ir comprar pão. Naquele tempo não tinha tanta padaria como tem hoje, né? Então acho que eles andaram 1 hora a pé para comprar pão. E quando eles voltam, Jesus estava acabando a conversa ali. Eles andaram com Jesus 2 anos. Essa mulher ficou com Jesus 1 hora. Essa mulher, em 1 hora de conversa, ela ganhou toda a cidade. Os discípulos, em 2 anos, ainda estavam pensando em comida. Esse é o problema da igreja. Há gente que vem à igreja há 20 anos, 30 anos, 15 anos, 2 anos. E quando é ministrada uma palavra, ele está pensando em tantas outras coisas. Menos em ser ministrado. Porque ele acha que isso aqui sempre vai estar à disposição dele. Só que o tempo passa. O tempo passa. E as oportunidades passam. Amanhã, você pode se arrepender de não ter aproveitado as oportunidades. Os bons ensinamentos que vieram. Amanhã, você pode estar como esse herdeiro da família Martinelli. Imagina esse homem agora que tinha um carro a gasolina com 9 anos e agora com 40 anos, ele não tem mais nada. Talvez quando ele coloca a cabeça no seu travesseiro, ele fala assim, se eu pudesse voltar o tempo, se eu pudesse estudar, se eu pudesse ter uma profissão, se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Diga para você mesmo, eu não posso perder as oportunidades. Há muitas pessoas que, por achar que a oportunidade vem a qualquer hora, ele está dizendo assim, amanhã eu vou colher. É o que os discípulos de Jesus falavam. Amanhã nós vamos estabelecer o reino. Amanhã nós vamos colher. Mas não plantavam. E Jesus disse, vocês estão colhendo o que vocês não plantaram. Vocês já estão colhendo aquilo que vocês não plantaram. E Jesus falava do quê? Dos profetas, daqueles que estiveram antes deles, que anunciaram a vinda de Jesus. E agora eles estavam ali, e Jesus falava assim, vocês estão dizendo que daqui 4 meses vai vir a colheita. E eu vos digo que a colheita já começou. Diga, tudo o que eu quero colher, começa agora. Eu preciso começar a trabalhar a terra agora. Amanhã não vai chegar por acaso. O amanhã não vai acontecer porque eu tenho um sonho. O amanhã não vai acontecer porque eu tenho um projeto. Quando eu disse que o lugar que mais sonhos frustrados tem é dentro dos cemitérios. E é verdade. É verdade. Quando você vai a um velório, as pessoas falam assim, olha, ele tinha tantos sonhos. Coitado. O sonho dele, diga, todos os sonhos serão realidade na minha vida.
Jesus, ele diz, daqui 4 meses, ele faz uma pergunta, né? Tem um pastor que dizia assim, Jesus era muito gozador. E às vezes eu acho que era mesmo. Ele tinha umas palavras meio sarcásticas, né? Imagina perguntar para os discípulos que estavam com fome, tinham guardado o pão para comer com Jesus. E Jesus fala para eles assim, eu tenho um pão muito melhor do que esse daí. Não era para ficar pensativo? Será que ele já comeu? Olha, nós pensando nele, fomos buscar pão para ele, e chega aqui agora e fala que ele já não precisa mais do nosso pão. Agora ele diz que nós estamos pensando que daqui a 4 meses nós vamos colher, e ele diz que já está tudo pronto. Na maioria das vezes, nós perdemos as oportunidades que estão ao nosso alcance. Jesus, ele sempre ia ensinar os seus discípulos. E sempre que Jesus falava, olha, vinha um ensinamento. Sempre que Jesus falava, olha as ovelhas, olha os céus, olha a chuva, ele ia ensinar. Porque em todas as coisas tinha um ensinamento. E os discípulos tiveram a oportunidade de andar com ele 3 anos. Agora, quando você abre os 4 evangelhos, você conta no dedo, dos 12, aqueles que aproveitaram a oportunidade. Alguns discípulos de Jesus se tornaram em nada. E um se enforcou de tanta decepção. Você acha que você andasse com o homem mais sábio do mundo, você seria alguém decepcionado? Você chegaria numa árvore falando assim, o meu sonho acabou? Mas aconteceu isso. Sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus estava olhando para um lugar e os discípulos estavam olhando para outro. Jesus tinha uma missão e os discípulos tinham outro. Jesus tinha uma meta e os discípulos tinham outra. Então aqui dentro, você pode decidir aonde você quer chegar. Onde você quer ir. Pessoas serão abençoadas e pessoas se frustrarão em pouco tempo. Vai depender da sua visão. Vai depender de como você olha. Vai depender de como você investe o seu tempo. Vai depender de como você semeia. E de como você está se preparando para colher. Não é o tempo que você está dentro da igreja. Tem pessoas que estão 30 anos dentro da igreja e não entendeu o evangelho ainda. Não entendeu o evangelho. Aí é enganado. Dá R$1.000 que Deus vai te dar 10. E acha que é assim que funciona. Aí fica frustrado. Tem mais gente hoje fora de igreja do que dentro de igreja. Por quê? Os seus sonhos foram frustrados. Um dia alguém lhe enganou dizendo assim, dá R$10.000 aqui que Deus vai te enriquecer. Aí não enriqueceu e ele ficou frustrado. Eram mesmas frustrações dos discípulos. Estavam caminhando com Jesus e perguntando assim, deixa eu sentar do teu lado no reino? Eu quero ser o mais importante no teu reino. O que eu preciso te dar para ser o mais importante? Então, conforme você semeia, assim você vai colher. E Jesus fala de parceria. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda que 4 meses até que venha a colheita? E eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede. Diga, levantar os olhos. Quando você levanta os olhos, você começa a enxergar além daquilo que está se mostrando. Muitas pessoas só andam de cabeça baixa, cabisbaixo, não conseguem enxergar nada na frente, não conseguem projetar. Então Jesus diz para eles, levante os olhos. E Jesus fala do quê? De parceria. O que semeia
e o que colhe, os dois ficam muito alegres. Os dois ficam muito alegres. A obra de Deus, ela é desse jeito. Nós temos que semear e temos que preparar a colheita. E no momento que há a colheita, todos vão ficar muito felizes. Então, aproveitar a oportunidade. O que impede uma pessoa de aproveitar a oportunidade? O medo. Por que os discípulos não pararam com Jesus ali? Por causa do medo. Eles falaram entre si: esse lugar é perigoso para um judeu. Eu não posso entrar em Samaria. Se nós entrarmos aqui e estivermos conversando com uma mulher, nós poderemos ser mortos. Mas Jesus não estava preocupado com a sua vida agora. Jesus estava preocupado com a sua obra. Diga, um medo tem roubado muitas oportunidades. Muitas vezes nós não conquistamos por causa do nosso medo. Temos medo de tantas coisas. Temos medo de não dar certo, temos medo de ser rejeitado, temos medo de ser ofendidos. Mas o próprio João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 em diante, ele diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora o temor, porque o amor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. João está falando do amor. Sabe por que Jesus, ele conquistou o que os discípulos não conquistaram? Porque Jesus não ficou olhando para aquela mulher se ela teria condições. Jesus não ficou medindo se ela tinha dinheiro. Jesus não ficou olhando se ela era judia ou não. Ele estava ali para fazer a obra do Pai. E ele parou e conversou com aquela mulher. E aquele povo, que todos os judeus tinham medo. Todos os judeus. E só para que você saiba, Jesus também era judeu. Mas Jesus não teve medo. Sabe por que Jesus não teve medo? Porque Jesus teve amor. No momento que você tiver amor, amor pela sua família, amor pela obra de Deus, o medo sai. O medo vai embora. Só com amor o medo sai. Tem muita gente dentro da igreja que tem medo. E muitas oportunidades são perdidas por causa do medo. E Jesus não teve medo. Jesus olhou para aquela mulher e teve amor. E ela volta agora com mais da metade da cidade junto dela, dizendo: olha, este é o homem que me falou de algo que eu nunca tinha ouvido falar. Sabe por quê? Aquela mulher, ela só ouvia cantadas de homens. Ela já tinha tido 5 maridos. E todos na sociedade consideravam ela uma mulher fácil. Todos os homens que chegavam perto dela tinham mal intenção com ela. E Jesus chegou perto dela com amor. Jesus não olhou ela como uma mulher, mas olhou ela como uma pessoa necessitada. E Jesus falou do amor do Pai. Do amor do Pai. Quando nós vamos evangelizar, nós perdemos muita oportunidade de ganhar a nossa casa, ganhar os nossos familiares. Por quê? Porque nós temos medo do que eles vão pensar, do que eles vão falar, ou temos segundas intenções, e Jesus ele vai falar do amor do Pai.
Ele vai fazer a obra do Pai. E para fazer a obra do Pai, ele não pensa se ele está com fome, se ele não está com fome. Vocês já trabalharam com uma pessoa que tem fome? Começa o trabalho e a pessoa já está falando em comer? Vocês já tiveram oportunidade disso? É terrível. O almoço é 11 horas, mas 8h30 a pessoa já está falando de comida. Levantei com fome hoje. Aí você imagina que ela não tomou café, que ela não comeu nada. Não, ela já tomou café, ela já fez um lanchinho das 9 horas, mas está com fome. Pessoas que só pensam no momento. E Jesus reclamava dos seus discípulos exatamente por isso. E Jesus agora, aquela mulher, ela traz praticamente toda a cidade aos pés de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus 2 anos, não ganharam ninguém. Aquela mulher, em 1 hora de conversa com Jesus, a vida dela é transformada e ela ganha a cidade inteira. Por que nós não ganhamos o bairro? É uma pergunta. Será que nós não estamos muito preocupados com a hora de comer? Ou será que nós olhamos para o bairro e não temos amor pelo bairro? Nós estamos perdendo muitas oportunidades. Diga, a minha família estaria liberta se eu não perdesse oportunidades. E muitas pessoas dizem assim, mas Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. E muitas pessoas vivem nesta palavra. Tem pastor que pega esta palavra e ele traz um terror. Olha, Jesus disse que neste mundo nós vamos passar aflições. E ele usa essa palavra, e a igreja usa essa palavra, para respaldar as suas aflições. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, vírgula. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, que vocês vão vencer. O que Jesus está dizendo? Sem bom ânimo, ninguém é vencedor. No mundo tem guerras, no mundo tem problemas, no mundo tem dívidas, no mundo tem contendas. Tudo isso está dentro disso. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Onde nós vamos ter paz? Em Jesus. Diga, em Jesus nós teremos paz. Então nós não podemos agir como os discípulos agiram. Ter oportunidade de ter paz em Jesus, mas não desfrutar dessa paz. Porque nós achamos que nós vamos ter paz o quê? Num cargo dentro da igreja. Nós achamos que vamos ter paz porque vamos ter um ministério. Achamos que vamos ter paz porque vamos ter dinheiro, porque vamos ter um carro. Não, a paz não está nessas coisas. A paz está em entender quem é Jesus. Aquela mulher, em 30 minutos de conversa, ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos, em 2 anos, andando com Jesus, não tinham entendido. E nós valorizamos muito mais os discípulos do que essa mulher. Essa mulher ganhou uma cidade. Uma cidade. Em 1 hora de conversa. Se em 1 hora dessa conversa que nós estamos tendo aqui, você entendeu o que Deus quer na tua vida, daqui 1 ano, essa conversa será outra. Você estará falando comigo, dizendo assim, pastor, eu não sei onde eu vou investir agora. Porque eu já investi em imóveis, eu já tenho uma empresa, eu já fiz isso, já fiz aquilo. A conversa vai ser outra. Mas você está pensando hoje no quê? Comida. Em pão. Esse é um momento de sabedoria. São 12 semanas que Deus está derramando sabedoria nesse lugar. Esta é a quinta semana. Você pode participar desta campanha e vai precisar de mais 10 campanhas e vai continuar a mesma pessoa. Ou você pode ter 1 hora de conversa e a sua vida mudar completamente. O que você quer?
Você está dizendo que daqui 4 meses você vai colher. E eu estou dizendo que a tua colheita já começou. Você está dizendo que o teu filho terá um futuro promissor. Eu digo que o futuro do seu filho já começou. No ventre. Veja que quando Deus investiu em nós, onde Deus investiu? O que Deus fala? Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Aprenda com Deus. Deus, quando quer alguém capaz, Ele vai lá no ventre da mãe e já separa. Você quer ser vencedor daqui a 20 anos? Quantos querem ser? Diga, o meu sonho, o meu projeto, começou hoje. Hoje eu começo a colher quem eu vou ser daqui a 10 anos. Tem uma empresa que é uma empresa de franquias. E para você comprar uma franquia dessa empresa, custa 500 mil reais. Custava 500 mil reais. E uma vez eu fiz uma entrevista. E as perguntas que estavam naquela entrevista, e uma que marcou muito, era uma pergunta assim: onde você vai estar daqui 5 anos? Era uma das perguntas. Qual é o teu grau de instrução? E como você estará daqui 5 anos? Ou onde você vai estar daqui 5 anos? E dependendo da sua resposta, ainda que você tivesse o dinheiro para comprar a franquia, você não era aprovado. Se você não souber onde você quer chegar daqui 5 anos, eu te digo que daqui 5 anos você estará pior do que você está hoje. Se você não tem uma meta, se você não trabalha esta meta, daqui 5 anos você estará pior do que você está hoje. Diga, daqui 5 anos já começou. Quem você vai ser daqui 5 anos? O que você vai ter daqui 5 anos? A primeira reunião com os obreiros dessa igreja, a primeira reunião, muitos se esqueceram, eu ainda não, porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Eu tinha recebido uma oferta de um ministério que eu fui ministrar. E a primeira reunião eu chamei os obreiros e dei uma parte a cada um. E eu disse, eu estou semeando na tua vida ministerial. Daqui a um tempo eu vou te cobrar. Daqui a um tempo eu vou voltar e quero ver o que você fez com aquilo que foi colocado na tua mão. Algumas pessoas com medo já devolveram na hora. Esse é o medo. Porque não tinham amor pela igreja. Não tinham amor pelo ministério. Porque o amor afasta o medo. Diga, o amor afasta o medo. Eu espero que hoje não seja mais medroso como era naquele dia. Ai, que peso, pastor. Deus só coloca coisas na mão de quem tem sabedoria para investir. A um ele chegou e deu 10, a outro ele chegou e deu 5, a um ele deu 1. E depois ele veio cobrar. Aquele de 10 falou assim, aqui está 10 e mais 10. Muito bom. Sobre 10 cidades eu te colocarei. Aí veio outro, que ele deu 5, disse, aqui está 5 e mais 5. Muito bem. Sobre 5 cidades eu te darei. Aí chegou aquele que recebeu 1 e disse, eu sabia que você era muito nervoso, que você ia cobrar mesmo. Aqui está 1 que você me deu, guardei no lenço. E ele disse, servo infiel. Infiel. Até o que você tem será tirado. Quantos querem? Quantos querem produzir? Quantos querem crescer? Diga, essas 12 semanas são semanas que não vão se repetir na minha vida. Eu preciso aproveitar os ensinamentos que vêm vindo para mudar a minha história. Quantos creem nessa palavra? Se coloquem em pé. A primeira coisa é se motivar. A palavra desmotivado entrou um prefixo antes da motivação, o des.
Ninguém vai te motivar. Você se desmotiva. Você rouba os teus sonhos. Você mata os teus projetos. Você mesmo. Por isso você precisa se motivar. Que motivo eu tenho para mudar? Que motivo eu tenho para crescer? E comece a se motivar dentro desses motivos. Dentro desses motivos. Jesus disse: tenha bom ânimo. Se anime. Se fortaleça. Estude. Se prepare. Se prepare. Põe a mão nos teus olhos. Jesus e os discípulos estavam no mesmo lugar, mas a visão era diferente. Ministra os teus olhos agora, para que eles se abram. Diga: Espírito Santo, tira as escamas dos meus olhos, que me impedem de ver um futuro promissor, de ver a tua bênção, de ver a tua prosperidade. Limpa os meus olhos, para que eu veja. Põe a mão na tua mente agora, na tua cabeça. Eu preciso ter sabedoria para investir o meu tempo, os meus sonhos, os meus projetos. Eu preciso administrar o que eu tenho de mais precioso, o meu tempo. Eu preciso parar de pensar em comida, de pensar no momento. Eu preciso pensar na obra daquele que me enviou. Eu preciso pensar na minha missão. Você crê? Diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu não vou perder a oportunidade de mudar. Amém?